Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, e eu quero que você traga para a sua vida uma situação. Um vencedor, ele não tem uma vida comum. Todo vencedor, ele tem uma vida épica. Todo vencedor, ele teve rompimentos, todos os vencedores, eles fazem além do que a maioria está disposta a fazer. Então, se você quer uma vida poderosa, você precisa romper mais, precisa crer na palavra, se esforçar mais, se dedicar mais, fazer o que poucos estão dispostos a fazer. E hoje em dia é tão fácil uma pessoa se destacar, porque infelizmente o nível está tão baixo, tão medíocre, tão raso. Então olha só, eu não vou conseguir ler para você todo o capítulo, mas eu quero que você, por favor, vá lá em 2 Samuel 23, do versículo 8 em diante. Leia sobre os valentes de Davi. Eu vou ler só o que alguns fizeram. Olha só, 2 Samuel 23, do 8 em diante. Olha só. Os valentes de Davi, os principais. Vamos lá, o Jabezão. O Jabezão matou 800 soldados numa só batalha. Não matou 800 na vida. Em uma batalha ele matou 800 pessoas, 800 inimigos. O Eleazar, ele matou tantos filisteus, tantos inimigos, que a palavra diz numa versão que ela ficou grudada na mão dele, ficou adormecida. Estava cansado demais, ele não conseguia abrir a mão, não conseguia soltar. Imagina a adrenalina, a força, né, que aquele homem fez. Então olha só, um matou 800, o outro matou tantos que na batalha que a mão ficou grudada na espada. O Samá, ele foi defender uma plantação de lentilhas, né? Então, era o alimento do povo, né? E o que aconteceu? O exército fugiu, mas Samá permaneceu e Deus deu a vitória para aquele povo por intermédio daquele homem. O Abisai, por exemplo, ele matou 300 inimigos numa só batalha. E o Benaia? Benaia, você deve lembrar dele, né? Ele matou 2 grandes guerreiros de Moabe e ele perseguiu um leão até uma cova num dia de neve e matou aquele leão. Então veja, um homem de Deus, ele tem uma vida épica. Ele é perigoso. A gente já falou isso outras vezes. Um homem, ele não pode ser o bonzinho. Um crente não pode ser o bonzinho. Ele tem que ser perigoso, ele tem que saber direcionar a agressividade dele. Então o homem precisa ter uma agressividade na vida. Não é agressividade de bater, de xingar. Não, isso não é agressividade, isso é desequilíbrio. Mas agressividade nas decisões. Ele precisa saber se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. O mundo está fraco porque tem homens fracos. Nós precisamos de pessoas que se posicionem. Por quê? Porque na fraqueza dos homens, na omissão dos homens, na passividade dos homens, muitas mulheres tiveram que se posicionar. Porque senão, se ninguém fosse fazer nada, ela teve que fazer. Então, muitas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas pela falta de posicionamento de muitos homens. Então, veja, um homem não pode ser o bonzinho. Ele precisa ter uma agressividade na vida. Ele precisa ser perigoso, porque sabe o que acontece? Já viu aquele crente que é bonzinho, tipo Flanders, dos Simpsons? Ele é o bonzinho, ele não faz mal para ninguém, ele não toma multa de trânsito, ele não para em lugar proibido, mas ele faz alguma coisa de relevante? Não faz. Então guarda isso. Um crente, um cristão, ele não está aqui para ser bonzinho. Ele está aqui para fazer a diferença. Porque muitos só são bonzinhos. Ok, não faz mal para ninguém. Mas também não faz diferença nenhuma. Não é diferente na empresa, não conduz a família, não resolve as coisas, é passivo, fica lá olhando, esperando, né? Mas às vezes tem o outro lado também, que às vezes a pessoa só é passiva para aquilo que é conveniente, para brigar, para xingar, para comprar, para gastar, para se endividar, ela é ativa. Ela tem atitude. Mas na hora que é para pedir perdão, na hora que é para resolver um problema no casamento, aí ela é passiva. Aí ela fica esperando, aí é orgulho, aí é mágoa, aí ela não tem um posicionamento. Então,
todos aqueles que fugiram, eles não ficaram registrados na história. A gente nunca vai saber. Por quê? Porque eles não permaneceram. Então, se nós queremos ter uma vida épica, nós precisamos ter atitudes diferenciadas. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você tem alguma coisa que você fica esperando um momento oportuno, fica esperando alguém te apoiar. Faça, reaja. Reaja como um homem de Deus, um homem corajoso. O ímpio faz. O ímpio muitas vezes está com as motivações, as intenções erradas, mas está conquistando, está vencendo, está crescendo. Por quê? Porque tem ousadia. Só depende da força do braço dele, ele não busca em Deus, ele acha que isso é bobagem, então ele vai na força do braço e consegue, tem resultados. Quanto mais nós que temos o Senhor, quão longe nós podemos ir. Então a gente vê, esses homens, eles permaneceram, por isso que eles ficaram registrados. Era um bando de pessoas difíceis, endividadas, desgostosas, infelizes, mas com a presença de um homem de Deus, que era Davi. E se tornaram esses caras extraordinários. Então, o Jabezão matou 800 com uma lança. O Eleazar, ele ficou com a espada grudada de tanta força. Não, eu vou defender. Todo mundo fugiu. Os caras só voltaram para pegar os despojos, né? As roupas, o ouro, as espadas, mas não ficou lá para lutar com o cara. O Samá protegeu a plantação de lentilhas, o Benaia entrou na cova do leão, matou o leão. Por quê? Porque esses caras tinham vontade, eles queriam ser marcantes, eles tinham uma competição interna deles lá. Não, eu quero chamar atenção, eu quero ficar para a história. Então nós precisamos nos posicionar. O problema aqui não é matar o leão, é ele ter coragem de ir atrás do leão num dia de neve e entrar na cova. E entrar e saber que só vai sair um de lá. O Abisai matou 300. Então, tudo que nós temos que fazer é crer. Por que esses caras faziam isso? Porque eles creram. Eles creram que eles tinham que tomar uma atitude. Por que foi lá e o Samá ficou? Todo mundo fugiu. Porque ele viu aquilo, é minha responsabilidade também, é a minha comida, é a minha família, é o meu alimento. Então, quando nós assumimos esse papel de homem, esse papel de autoridade, esse que vai para a guerra, esse que vai para a luta, esse que vai para o enfrentamento, a gente não foge, a gente não fica mais sendo bonzinho. A gente se posiciona como homem de verdade, como autoridade, como homem segundo a palavra. Ó, Jesus era firme, porém era amoroso, não aceitou, ficou irritado lá com o pessoal desrespeitando o templo, mas também tocava as pessoas, ajudava as pessoas. Então assim, esse é um homem. Nós vemos Davi. Davi, quem pode falar que adorou, que é um adorador maior do que Davi? Mas quando estava na batalha, quando precisava enfrentar o inimigo, matar gente, ele estava lá. Então esse é um homem de Deus. Um homem que é carinhoso, que é firme, que é amoroso, mas que coloca os limites, que sabe os limites. Coloca o limite na vida, coloca no limite aquilo que entra na sua casa, aquilo que acontece, ele está olhando, ele está acompanhando, ele não está deixando lá, vamos ver o que acontece. Não, ele está lá, ele está ativo, ele está vivo, ele está presente naquela casa, naquela família. Então, seja esse homem de Deus, esse homem forte, esse homem perigoso, esse homem que tem uma vida épica, em nome de Jesus, ok? Então, levante-se no Espírito, se posicione, seja esse homem que a sua família precisa, que o mundo precisa, que a sociedade precisa, ok? Se você gostou, mande para mais pessoas, coloque aqui um comentário e seja grandemente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, um abraço.